Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você vai ver esse vídeo. Que Deus abençoe e te dê o entendimento, que a misericórdia do Senhor possa alcançar você e assim você glorificar o nome do nosso Deus. Amém? Para você que não me conhece, meu nome é João Batista Rodrigues Caldeira, tenho 57 anos, fui obreiro da Igreja Universal por 8 anos, saí em 2003, na qual faço parte até hoje como membro. Mas o objetivo desse canal não é para discutir a palavra de Deus, nem para tirar você da igreja, seja ela qual for, mas sim para que venhamos exercitar nossa fé em meio a uma tribulação, tanto física como também espiritual, tá certo? Mas primeiro eu quero agradecer a você que visitou esse canal, nesse último vídeo que eu fiz. Que Deus abençoe você e gostaria que você deixasse um joinha lá e comentasse. E assim eu possa estar respondendo vocês aí, tá certo? Para que cresça o canal. Então, por isso, seja bem-vindo a esse canal. Espero que você veja esse vídeo aqui também até o final, para que você venha entender a real situação, o perigo de sairmos da presença de Deus, o perigo de estar fora de Deus e depois, eu vou estar compartilhando a palavra de Deus, o que Deus fala a respeito, dessa situação, o que ele nos ensina. E nesse vídeo aqui, eu quero estar mostrando essa pessoa, que um dia ela mesmo vai falar no vídeo que ela foi obreira, ela esteve no caminho do Senhor e por um motivo ela se afastou e acabou indo para o satanismo. E quero frisar aqui que isso aqui não é nenhum, como que fala, tolerância religiosa não. Isso aqui é para ajudar a ganhar almas, para você que saiu, para você que está afastado, você que está fraco na fé, e que Deus ele venha levantar você assim como ele levantou. E hoje eu estou aqui compartilhando com vocês, E em breve eu quero estar fazendo um vídeo falando da minha experiência, como eu disse no canal, contando a minha experiência, que eu vou falar a verdade, Talvez você não comenta no vídeo, porque talvez você faz parte da igreja, de algum grupo, e você fica com medo de ser afastado ou coisa parecida. Mas não precisa você deixar o nome, basta você compartilhar, você comentar, e Deus com certeza ele vai te abençoar, porque aqui eu não estou denegrindo a palavra de Deus. Aqui, muito pelo contrário, estou ensinando a você a desprender desse sistema religioso e depender somente de Deus, tá certo? Então, vamos ao vídeo para você entender o que eu quero dizer. Porque quando eu vi esse vídeo, poxa, eu até chorei, me emocionei de alegria, Quando eu vi esse vídeo dessa pessoa voltando para os caminhos de Deus, e depois eu fiquei tão triste que eu vou mostrar o outro vídeo, Porque depois nós vamos sair desse vídeo, como eu não tenho uma plataforma, eu não tenho um recurso, eu vou sair desse vídeo e entrar no outro para você entender a história. Então, vamos ao vídeo. Teria um minuto para ouvir a mensagem do Senhor Satanás. Vai queimando, desmanchando todas as bênçãos, orações. Boa tarde, galera. Então, hoje eu resolvi dar uma notícia para vocês. É uma decisão definitiva que eu e meu esposo tomemos. Com certeza vocês não vão gostar dessa notícia, mas não tive outro meio da gente fazer. Ou seja, não tinha uma outra opção. Chega uma situação que a gente ou escolhe ou você morre naquela situação. Então, galera, como vocês sabem, eu era sacerdotisa de Lúcifer, esposa de Lúcifer, e vocês que acompanham a minha história e toda a minha trajetória sabem muito bem que Lúcifer nunca permitiu eu me relacionar com ninguém. Além de me escravizar, claro, porque eu tinha que viver unicamente para ele. Eu e meu esposo havíamos feito um acordo com Lúcifer, amores? A gente fez um acordo, porém, ele não cumpriu com a parte dele devido aos ciúmes descontrolados e aí acabou prejudicando nós dois. Não somente isso, ele acabou fazendo nossa vida um inferno, literalmente. E desde criança, porque eu iniciei a minha vida inteira no lado do ocultismo, da bruxaria, enfim. E na realidade eu nunca fui uma pessoa feliz, Claro, no início eu realmente tive bastante dinheiro, até fui feliz,
né? Entre aspas, mas no fundo eu sempre carregava uma imensa tristeza e um vazio, né? Dinheiro, eu até comecei a ganhar bem financeiramente, mas não aquela coisa de riqueza, porque na verdade não existe pacto de riqueza, né? É completamente uma ilusão quando a pessoa entra nesse caminho querendo ficar famosa, rico, ter tudo. Isso não existe. Até existe, mas o preço é altíssimo. Você tem que pagar com sangue puro e sangue virgem, aquilo que eu já expliquei. Ou seja, a vida de uma criança. Todo satanista vai dizer que não sacrifica criança, né? Claro, existe aquilo que eu já expliquei pra vocês. Claro que eu vou carregar conhecimentos que eu adquiri a vida toda, isso não tem como apagar, né? Então, você que é satanista, não vem com essa palhaçada que não existe sacrifício humano, porque eu mesmo era uma que mentia. Existe sim, né? Claro, existem seitas ocultas, né? Que é uma organização mundial, né? Ou seja, trata-se de uma organização secreta que realmente faz isso, que são os governadores políticos, que eu não vou entrar em detalhes, tá? Isso não cabe eu explicar aqui. O real motivo é o seguinte, gente, para não estender o assunto. Eu e meu esposo saímos do satanismo, a gente abandonou esse caminho, não quero mais. Lúcifer me escravizou a vida inteira, nunca... Quase matou ele, inclusive, né, amor? E quase se matou também. Só não se matou porque Deus tá aí no meio. Então quem quiser sair, sai quanto é tempo, porque só existe um Deus. E é só um. Porque existe morar no céu. Não existe Deus, é nunca pensa nenhum. Isso é só pra ilusão. Amanhã depois você vai ver a certeza que vai bater. Existe quanto tem tempo. E você que tá me acompanhando isso, é um bruxo ou um ocultista, você, claro que vai criticar. Mas olha bem nos meus olhos. Eu sei a tristeza que você carrega. A sua família é destruída. Você não é feliz. Claro, você tem dinheiro, tem tudo. Mas eu sei que você não é feliz. Por que ele não tem dinheiro, não tem felicidade, não tem a paz? Exatamente. Eu não quis riqueza porque aquilo que eu expliquei. Eu não jamais vou querer sacrificar um ser inocente. Por isso que muitas pessoas diziam: ai, Daiane, você segue a luz, mas o que ele te deu? Nada. Claro, eu prefiro consciência tranquila do que viver perturbado a vida toda carregando na sua mente que você teve que pagar um preço altíssimo para obter tudo que tem. E ainda assim, acaba morrendo antes do tempo. Ou seja, o demônio até cumpre com sua parte, mas ele dá rasteira no final. Ou ele leva antes da sua fama, como no caso da Maria Mendonça, né, entre outros tantos famosos que morreram com câncer trágico, porque esse é o preço a pagar. Você quer riqueza? Quer fama, né? Mas você vai ter que pagar com a saúde, né? Ou com um acidente trágico, ou pior ainda, morrer no auge da fama, que é o que ocorre com a maioria dos famosos. Entendeu, galera? Hoje eu e eles vamos seguir a Cristo. Eu já fui obreiro da igreja, já servi, e eu vou voltar a ser, só que agora vai ser eu e o meu esposo. Tá bom, galera? Claro, tatuagem, nome Satanás eu vou carregar a vida toda, mas o corpo apodrece debaixo da terra. A alma vai pra Deus. A alma é eterna. Então, galera, é isso aí. Desculpa, tá? Pela notícia. Sei que vão vir inúmeras mensagens no Facebook, mas eu vou desativar meu Facebook. Agora, a partir de hoje, é uma nova vida. Graças a Deus, é uma nova vida. Lembram, né, galera? Aqui tinha um altar, né? Agora tem uma Bíblia Sagrada. Desmanchei tudo e hoje meu esposo vamos levar para a igreja. Pois bem, você viu aí, acompanhou como ela frisou, como o marido dela, né, frisou. Só existe um Deus, né? E a riqueza, quando a pessoa ela quer adquirir uma riqueza, né, como ela mesmo frisou, Maria Mendonça e outros que foram, paga com a vida, porque o diabo ele é enganador, segundo a palavra de Deus, né? E a palavra de Deus não mente jamais. E por isso os cuidados de Deus para com a nossa vida. Então, por isso que depois desse vídeo que você vai ver em seguida, nós vamos estar mostrando, eu vou estar mostrando dentro da palavra de Deus, né, como que Deus ele nos garante a vitória. E os cuidados para nós não sair, tá certo? E então vamos ao segundo vídeo, eu vou ter que sair aqui. Saudações fraternais a todos.
E respondendo o canal Fora do Sistema, né, que fez um vídeo recente a respeito de mim, querendo saber o que exatamente aconteceu para eu ter retornado ao satanismo. Então, galera, é o seguinte, quando eu abandonei o satanismo, é porque eu queria seguir uma vida normal, deixar de ser bruxo, entendeu? Porque chega uma hora que a pessoa cansa de estar nesse caminho, principalmente em seguir regras, né? Então, como esposa de Lúcifer, uma das principais regras era nunca me casar, principalmente com um homem. E eu tinha chegado numa situação que eu cansei disso e queria seguir uma vida normal, que uma delas que Lúcifer permitiu parcialmente foi me relacionar com mulheres, que é aquilo que vocês já sabem, que eu casei com uma mulher, que ela também se tornou esposa de Lúcifer, que eu iniciei ela, né? E como não seguia as regras, que era eu passar uma noite com Lúcifer e uma noite com ela, essa foi a principal ruína do casamento. E no caso dele, também não foi muito diferente, que quando Lúcifer permitiu, não querendo permitir, né, porque ele viu que eu estava numa situação a respeito de abandonar ele, de abandonar tudo, então para ele não me perder, ele permitiu eu me relacionar com um homem, que foi você, né? Exatamente isso. Que você também chegou a um acordo com Lúcifer, não é mesmo? Tivemos um acordo e até hoje tem um acordo. E tem regras. Sim, tem regras. E a principal regra que Lúcifer havia me citado, que ele também não sabe, né, que era não gostar dele, era tipo sem compromisso, ou seja, Lúcifer disse eu acima de tudo e ele na última opção, você tinha que ficar em última opção. E como Lúcifer já sabia que eu queria abandonar ele, então eu pensava o seguinte, né, que na realidade isso é uma fatalidade. Quem é bruxo não tem como fugir disso, você pode recorrer em várias igrejas, mas não adianta. Lúcifer, o Satanás sempre vai te perseguir onde quer que esteja. Então eu acabei, né, aceitando uma dessas principais regras, que era de não me apaixonar por ele, de não colocar ele em primeiro lugar, somente Lúcifer acima de tudo, mas consequentemente eu não segui essa regra. Infelizmente eu acabei gostando muito dele, porque ele é uma ótima pessoa, apesar de muitos criticar e julgar ele, né? Hoje eu tô casada com ele, ele que faz tudo dentro de casa e não permite eu fazer nada, porque ele nenhum homem faz o que ele faz por mim, né? Então eu não segui essa regra, infelizmente acabei me apaixonando por ele, comecei a abandonar os rituais e obviamente Lúcifer ficou muito furioso, que onde começou a perseguir a gente, eu comecei a achar que a única solução seria Deus, e eu já estava com o pensamento de querer uma vida normal, de deixar de ser bruxa, enfim, virou uma confusão toda, que é onde eu fiz o vídeo que viralizou, né, onde eu dizia que Lúcifer não cumpriu o acordo dele, porque é óbvio que ali no vídeo eu não vou dizer exatamente o que aconteceu, porque a princípio eu estava cega de amor por ele, né? E eu queria abandonar Lúcifer a qualquer custo, que na realidade quem não cumpriu as regras, né, fui eu, porque eu botei ele acima de tudo, ou seja, meu esposo acima de tudo. E como Lúcifer perseguiu a gente pra valer, ou seja, nem frequentando a igreja solucionou, tanto que teve um dos episódios que eu cheguei a colocar tudo no altar, inclusive ele estava lá nesse dia, né, amor, que eu levei um voto, coloquei lá em cima do altar, disposta a tudo, mas acabou piorando a situação e, claro, dentro da igreja muitos me julgaram, não conseguiram me auxiliar, inclusive muitos obreiros acabaram tendo medo de mim, não me atenderam da forma que queriam. Claro, teve uns pastores que realmente me atenderam muito bem, só que aquela coisa, eles acham assim, não vai mudar, né? Porque minha mãe frequenta a igreja, eu nasci na igreja, então na cabeça de muitos pastores até hoje é o seguinte, essa aí tá perdida, não tem salvação, nunca vai mudar, né? Como eu nasci evangélica, mas não segui a doutrina, eu tive um chamado de bruxa desde criança, né? Devido aos ancestrais. E o porquê que eu retornei ao satanismo? Porque eu cheguei num estado muito crítico. Ele também, Lúcifer, começou a perseguir você também, né? Começou a ter sonhos com ele, enfim.
Isso é verdade. Se não quiser comentar no vídeo, tudo bem, eu achei ele meio tímido. Tá tranquilo, eu comentei sim. Então, gente, Lúcifer chegou pra mim com um novo acordo, né? Que não cabe eu dizer aqui no vídeo, quando o acordo é acordo, não deve ser dito, mas eu e ele chegamos a um acordo e retornamos ao satanismo. Independente de críticas, que eu sei que muitas pessoas me criticam, muitos satanistas me criticam, dizendo, sujou a imagem de Lúcifer, mas aquilo que eu falei no vídeo anterior, ninguém é perfeito, todos têm seus defeitos, inclusive para se tornar sacerdote e sacerdotisa, para chegar lá no topo, primeiro você erra muito, porque são com os erros que você aprende, que é aquilo que eu falei no vídeo anterior pro meu canal que eu criei. Enfim, gente, tá aí a explicação, né? É claro que tudo que eu tô falando aqui no vídeo é só um breve resumo, e eu tive que escrever tudo num livro, né? E muitos acham que eu viralizei por ganhar dinheiro com livros. Eu sempre fui escritora, não é por causa disso que vocês estão achando, tá? Enfim, foda-se críticas. Enfim, gente, é isso aí. E, independente de eu ser satanista, eu agradeço as orações de todos vocês, que, diferentes de muitos satanistas, eu respeito todos os cristãos, independente de crença. Então, eu agradeço de qualquer forma as orações de muitos. Enfim, gente, é isso aí. Fiquem todos na paz de Satã e na luz de Lúcifer. Ele está me chamando Forache. Eu não sei se você reparou, prestou atenção no vídeo, nos dois vídeos, né? Em questão de acordo. Você viu primeiro esse rapaz, quando ela declarou que estava deixando o satanismo para ir voltar para a igreja e colocou no altar? Pois bem, você viu falando que ele estava saindo porque o diabo não cumpriu um acordo que foram feitos. E agora, nesse vídeo, eles falam que estão deixando, né, o altar de Deus, porque muitos, né, falaram que não adianta, não tem jeito. Aí eu digo você o seguinte, não estou aqui julgando, mas eu creio no seguinte, quando Deus chama alguém para o altar, você que tem um chamado para o altar, você não pode olhar para trás, você não pode olhar que não tem nada impossível, né? Tudo é possível para Deus. E se Deus levou essa pessoa até aí, né? É porque ela tinha que ter esse cuidado, eu creio, a minha opinião, que ela não teve uma orientação necessária, ela não teve um acompanhamento necessário, como ela frisou, que os obreiros tinham medo dela, pelo fato dela estar naquela situação. Então, com todos os defeitos, que eu não estou defendendo a igreja, pelo amor de Deus, mas até hoje eu não conheço, não sei qual igreja que ela foi, mas eu não conheço um trabalho de libertação como na Igreja Universal. Eu não estou defendendo a Igreja Universal e não defendo a igreja nenhuma, eu defendo o Evangelho. Desde que nós colocamos a nossa vida na mão de Deus e vive a palavra de Deus, é nisso que eu creio. Eu debato as coisas erradas que estão acontecendo, tá certo? Mas sobre o vídeo, eu creio que essa pessoa ela não teve uma orientação necessária, uma bagagem para ela poder firmar na igreja. E segundo ela, você percebeu que ela disse que estava saindo, que ela largou, voltou para a igreja, porque a vida toda ela foi escravizada. E será que ela não vai continuar sendo escravizada? Porque ela disse que Lúcifer fez um outro acordo com ela e ele, né? Dela ficar uma hora com ele e uma hora com ela. E aí, aonde que está a palavra que ele sustenta que só há um Deus? Então, quando nós decidimos colocar a nossa vida nas mãos de Deus, é por isso que Deus ele deixa muitas mensagens. Não temas, eu sou contigo, né?
Não sei quantas passagens que tem, mas é muitas. Deus falando com a gente, não tema, eu sou contigo. Uma palavra de Deus em si, ela só se completa na nossa vida, nós só estamos seguros na palavra de Deus se nós praticarmos. Se nós não praticarmos, nós não vamos estar seguros. Deus, ele diz assim, ó, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Aquele que habita no esconderijo de Deus, disse o Senhor, ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Deus, ele permite, quando nós se arreda por outro caminho e retorna, ou mesmo antes de conhecer a palavra de Deus, quando nós vai para a casa de Deus, quando nós entregamos a nossa vida para Deus, Deus, ele permite certas situações para ver se nós realmente vamos confiar. Porque tem gente que só confia quando vê. Mas a palavra de Deus, ela deixa bem clara que feliz é aqueles que não viram e creram. Então nós temos que crer, confiar, e na hora de vir uma situação, nós temos que crer de verdade, porque senão a gente abandona a fé, e a gente vê muitos que estão abandonando a fé por pouca coisa. E olha que a tribulação nem chegou ainda. Imagina quando a tribulação chegar. Porque o que vem acontecendo. Então nós temos que confiar. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, debaixo das suas asas cobrirás, né? Dormirás. E a sua verdade e escudo de broquel. Então ele esconderá em refúgio. Então quando nós confiamos em Deus, Deus vai permitir as lutas vir mesmo. É lógico que o tempo que ela ficou lá e foi para a presença de Deus, não era da noite para o dia mesmo, não. Ia ter uma batalha. Mas essa pessoa tinha que abraçar essa causa dela. Porque essa luta é espiritual. É lógico que ia haver. É lógico que o diabo ele não fica satisfeito quando nós vamos para a presença de Deus. O diabo se levanta, mas nós temos que confiar. Nós temos que... O que é a fé? A fé é a certeza de coisa que se espera, a convicção de fatos que não se vê. Então nós temos que confiar, ó Deus, se o Senhor é comigo, me dá um sinal. Isso o pastor tinha que... Eu creio, eu não sei o que ele fez, não estou aqui condenando ele, pelo amor de Deus, mas pelo que ela conta, que lá não nem lá adiantou, poxa, peraí, o que outra pessoa vai achar então? Que esse nosso Deus é fraco? Deus, ele permitiu Daniel ir para a cova dos leões, mas não permitiu ele ser derrotado. Ele permitiu Sadraque, Mesaque e Abednego ser lançado na fornalha, mas não permitiu ser queimado. Por quê? Sadraque, Mesaque e Abednego não negaram a fé. Olha, reis, faz o que quiser. Se o meu Deus quiser me livrar, me livra. Então eu também já pedi sinal a Deus. Se você ler no livro de Gideão, quando Deus mandou ele livrar Israel com 300 homens, ele juntou aquela galera. Deus falou, tem gente demais aí. Se você ler lá, você vai ver que Gideão, ele teve medo. Ele pediu Deus sinal, 3 parece.
e Deus mostrou para ele. Então eu creio que essa pessoa também tinha que pedir a Deus um sinal. Não é vergonha você pedir a Deus um sinal se você, ó meu Deus, perdoa a minha falta de fé, a minha ignorância, mas se realmente o Senhor é comigo, me dá um sinal. E Ele vai dar um sinal, Ele vai te mostrar, né? Depois no vídeo que eu fizer, contando um pouco da minha experiência, eu vou falar para você um sinal que Deus me deu no meu trabalho, uma prova que Deus me deu. E mesmo assim eu neguei ele depois. Mas o que eu estou mostrando nesse vídeo aqui é para que a gente ora e Deus abençoe que esse vídeo chegue até ela, porque eu creio que enquanto há vida, a esperança, eu creio que Deus ainda está dando ela uma oportunidade para que ela volte. Mas que ela vai sofrer ainda, vai. Isso aí eu não estou desejando para ela, não. É o caminho que ela retornou. Então, nós temos que ficar atento, vigiar, orar e confiar em Deus. Então, eu gostaria de dizer para você, compartilhe esse vídeo, vê até o final. E se você está nessa situação que ela esteve e desistiu fácil, não desista. Não desista, porque Deus ele é contigo. Quando nós arruma alguma situação, Deus ele permite vir as lutas mesmo. Então eu peço a Deus que te dá direção, te dá sabedoria e que a gente viva a palavra de Deus, tá certo? Então essa é a palavra, é a minha opinião, e que você que está nessa situação, você viu ela falando no outro vídeo, não tem felicidade, você não tem paz, você não tem acordo, né? Porque depois a pessoa quer reverter com outras palavras, mas se realmente eles não crêem nesse Deus, infelizmente, eles vão acabar até tirando a vida de tanta pressão espiritual, tá certo? Então eu quero que você compartilhe esse vídeo. Eu vou ler mais um versículo em Salmo 128, e diz assim, ó, bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então você tem que temer a Deus. Aí você vai temer o diabo. Aí você quer dizer que Deus é mais fraco, sendo que Deus é o Criador. Deus, se ele fazer isso aqui, ó, não existe mais nada. E se você entrar no canal dela lá, você vai ver o que Lúcifer fala através dela lá. Tá certo? Então, lê a palavra de Deus, medita, porque diz, bem-aventurado, feliz é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Passa o que passar. Eu já falei em outro vídeo, eu falo com Deus, oh meu Deus, se o Senhor vê que eu vou falhar de novo, me faz dar um AVC no meio da rua, mas não permite o diabo tocar na minha vida, na minha alma, não. Porque eu já errei muito e somente só há um caminho, que é o Senhor, tá certo? E eu oro para que você alcance, retorne se você está afastado, se você precisa de ajuda, pede ajuda quem você realmente confia, né? Uma orientação, ver se abriu a palavra de Deus para você. Se for só com balela, não acredita também não. Porque eu estava vendo um pastor aí, ó, agora, que foi preso, que usou a palavra de Deus para querer estrupar a menina. Ainda bem que ele foi pego. Então você tem que ver quem que você pede orientação. Não estou aqui generalizando, igual eu falei no outro vídeo.
há muitos homens de Deus ainda, que vivem a palavra de Deus, que pregam o evangelho. Tá certo? Mas existe também muito charlatanismo aí, muitos caloteiros, muitos falsos pastores. E isso é bíblico, isso é dentro da palavra de Deus. Deus nos ensina todos os dias, tá certo? Então, lê esse salmo até no final, para não estender mais, que o vídeo já está meio longo, mas lê até no final, pede a Deus sabedoria. A palavra de Deus você não lê deitada, você não lê ouvindo música, tá certo? E Deus, ele vem a dar direção para você. E eu vou estar fazendo outro vídeo em seguida, depois, de um satanismo que converteu ao Deus e hoje ele está firme. Para você ver o que ele vai falar das perseguições que ele teve. Essa Daiane aí falou que o diabo perseguiu ela tanto e ela não aguentou e voltou. E o outro você vai ver que ele está firme até hoje. Mas vamos orar para que ela alcance ainda a salvação, tá certo? Porque, como eu disse, enquanto a vida, a esperança, que Deus abençoe você, que ficou até o final, que vai ver até o final, que Ele te dá a direção, te dá o discernimento, e que você e a sua família sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Inscreva no canal para que o nosso canal venha crescer e poder ajudar outras tantas pessoas que estão nessa situação, tá certo? Então, que Deus abençoe, fique com Deus e até o próximo.